Oi, gente, demorei, mas cheguei e a gente vai pro assunto de hoje então. Gente, eu adoro abrir a caixa de perguntas porque vem coisas muito legais e muito específicas e coisas que possivelmente eu não conseguiria pensar sozinha, porque é tanto assunto sobre evento que às vezes o detalhe do detalhe é a dúvida de alguém, né? Então, muito legal. Hoje a gente vai falar então em como orientar os convidados para não levarem criança. Parece meio estranha essa pergunta, né? Mas é uma dúvida que aparece com frequência, e a gente vai falar um pouquinho disso. Primeiro, nem sempre o local do evento é o mais apropriado para receber crianças, principalmente se é um espaço muito aberto, né? Com questão de locais com água, né? Piscina, lagos, algo, né, açudes, algo assim, onde muitas vezes os noivos não têm como, né, não tem a condição nem financeira e nem operacional, logística, né, de cuidar da questão da segurança. Então, por mais que seja uma responsabilidade dos pais, vale muitas vezes falar, né, que o local não é o mais apropriado. Segundo, a gente sabe que nem todas as pessoas têm onde deixar, né, os filhos para ir no seu evento, mas às vezes a questão da criança ela pode também influenciar no número de lugares disponíveis nas mesas, né? E gente, por favor, né, não interpretem mal, isso não é uma ideologia da não ida das crianças aos eventos, mas em algumas situações específicas, quando se tem uma lista muito limitada ou quando se tem essa questão de locais inapropriados, vale a indicação para o convidado de uma maneira geral de que esse é um evento para adultos. Eu já fiz, por exemplo, eventos onde era exclusivamente um jantar social, né, de uma comemoração específica, onde o jantar, além de tudo, ia trazer também uma fala direcionada para os adultos. Então, esse também era um evento que não era adequado, né, a questão da ida das crianças. Então, nesses casos, mesmo que isso possa parecer deselegante, vale a pena pensar numa forma de comunicar. E sejamos coerentes, né, gente? A gente tá falando aqui de uma lista geral. É claro que a gente muitas vezes não está falando das crianças, por exemplo, que vão fazer parte do cortejo, que na maior parte das vezes são crianças muito próximas, né? Com um elo de ligação muito próximas do noivo, da noiva, né? Falando em relação a casamento. Então, aqui a gente está falando dos convidados no geral, que nem sempre tem tanta proximidade e que muitas vezes o anfitrião precisa fazer um esforço no sentido de escolher algumas pessoas para compor a lista, deixando de fora algumas outras pessoas. Então, nesse caso, muitas vezes ele pode optar por convidar somente o casal e não o casal e a família. E aí, com isso, existe essa questão da comunicação. Então, fiz toda essa introdução para dizer então que o primeiro passo é deixar claro no convite que o convite é destinado, por exemplo, ao casal, né, fulano e fulana, sem a indicação do e família, né, e filhos e outros nomes ali quando a gente usa o descritivo, né, quando a gente usa nome por nome. Nesse caso, a pessoa deveria entender, então, que esse convite ele não é extensivo. Muitas vezes as pessoas não entendem isso, ou, né, não querem entender isso também pode acontecer. E aí vale um alinhamento com o serviço de cerimonial de como vai ser feita a confirmação de presença, tanto a passiva, que é recebida, né, através do convidado, e aí sempre ter a lista e poder atentar para a conferência, né, dos nomes, nome por nome, e aí em caso de uma confirmação extensiva que não está prevista ali na lista dessa questão das crianças, poder retornar então para o convidado dizendo, olha, os nomes que nós temos aqui na lista
é tal e tal, o convite não é extensivo. Então, eu não posso fazer a confirmação dos demais nomes, né? Estou orientada a confirmar os nomes conforme a lista, né? Claro que, assim, a partir disso, existe duas possibilidades. Ou a pessoa aceita e está tudo bem, ou ela declina, é uma opção, né, dela, dizendo, não, então, neste caso, eu não vou, ou ela faz um contato com o anfitrião. E aí ela tem essa liberdade para isso. E aí como é que o anfitrião então vai dizer isso para a pessoa? Eu sempre digo para os meus clientes, falando a verdade em amor. Então você vai dizer, olha, infelizmente, pela indisponibilidade de espaço, pelo número restrito de pessoas, nós optamos por convidar somente os adultos. Então, eu sinto muito, né? Mas não é apropriado levar as crianças ou nós não teremos o espaço disponível. Gostaria que fosse diferente, né? Mas não é. Ou então, olha, o local não é apropriado. Se são famílias onde vai ser entregue o convite, né? E já se sabe que tem essa possibilidade da extensão do convite, e já se sabe que isso pode acontecer, pode inclusive adiantar, olha, amigos, né? Eu gostaria de informar vocês que o local não é o mais apropriado para as crianças. E aí, gente, só aí a gente já falou de duas barreiras, né? O envio do convite, então, ali com a questão bem cuidadosa com os nomes, a questão da confirmação de presença, seja ela passiva ou ativa, né? Com a informação feita pela equipe de cerimonial, e por isso que é bom ter uma equipe para fazer isso, porque daí blinda também alguns contatos que vêm assim. E aí, a partir disso, se a pessoa insiste em levar, se no dia do evento chega lá e tá a criança, aí fica a critério do anfitrião a questão da proibição ou não da entrada. O que não é muito indicado, né, por uma questão de etiqueta mesmo, e aí a responsabilidade acaba sendo dos pais, mas tende a ser uma exceção. A maior parte das pessoas nessas primeiras barreiras, elas entendem, né, e acabam acatando então essa questão das crianças. E, gente, mais uma vez, isso não é uma ideologia de proibição da ida de crianças, né? Como a gente falou aqui, tem muito a ver com a questão da proximidade com os anfitriões, né? A proximidade de família, amigos e tudo mais, da liberdade que se tem para isso, do formato do evento, muitas vezes, de ter ou não ter um serviço, por exemplo, de entretenimento e recreação disponível, se isso é algo possível ou não dentro da estimativa também financeira do evento, né? Se existe um suporte de segurança em relação ao local. Então, tudo isso são fatores importantes para determinar isso. Mas o mais importante é a gente saber que nem sempre a gente vai agradar todo mundo, né? E não vai atingir sempre a expectativa geral das pessoas. Mas, de qualquer forma, tente fazer isso de uma maneira legal, positiva, né? Como eu falei, falando a verdade em amor e sendo transparente também com os seus convidados em relação à questão de possibilidades. E tendo também a flexibilidade de entender que pode acontecer de algum convidado não ter outra alternativa a não ser levar a criança. Então avalie caso a caso, né? Mas conte sempre com essa questão de blindar através de estratégias, né, anteriores. E você pode acompanhar o nosso conteúdo diário no Instagram e no Facebook, e o perfil tá aqui na descrição do vídeo.